Vamos começar? Então, junto. Boa noite, irmãos. Eu pesquisei o Senhor, eu pedi uma palavra que o irmão Henrique me convidou para pregar essa noite e o Senhor me apresentou essa palavra hoje. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre quem eram os publicanos e como esses homens eram importantes e foram importantes e são importantes ainda hoje. Por que eles são mal vistos pela sociedade naquela época e por que nós o mal dizemos também a eles hoje. Eu vou convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. A palavra nos diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia sido perdido. Então nós entendemos nessa história que Zaqueu era um homem ele era um homem cobrador de imposto, ou no caso, publicano. Mas nós precisamos entender quem eram os publicanos. Eu fiz uma pesquisa rápida. Nós temos aqui que os publicanos, eles eram cobradores de impostos do antigo Império Romano. Como o povo judeu, ele era cativo, e quem mandava neles, quem se apossou das riquezas do povo judeu era o imperador romano. O povo judeu era obrigado a pagar impostos. Como é que funcionava um cobrador de impostos? O cobrador de impostos tinha duas categorias. Eles eram responsáveis por fazer as coletas do império, e eles todos eram de importância no governo, normalmente membros de famílias ricas e famosas, como Zaqueu. Os ajudantes de cobradores de impostos, ou os publicanos, eles eram judeus. Eles eram homens que eles selecionados pelo povo romano, pelos chefes romanos, onde esses homens eles eram obrigados a dividir parte do coleta de impostos com os romanos. Por que obrigados? Nós dissemos que, assim, para os romanos, os publicanos, que no caso era o judeu que cobrava o imposto, o trabalho dele era coletar imposto e repassar ao imperador. Só que muitos publicanos, eles tinham a liberdade de cobrar até acima do valor que eles cobravam, e eles repartiam entre eles mesmos, ou seja, ficava para uso próprio. Então, muitas vezes o imposto, um exemplo, um imposto de 10% acaba sendo 20%, onde 10% ele repassava para o Império Romano e 10% ficava para ele próprio. Então nós temos os publicanos, como o povo judeu, os viam como traidores da pátria. O publicano, assim como o próprio Mateus, que foi depois, nós veremos depois que é um discípulo do próprio Cristo, ele também era um cobrador de imposto. Então, se nós levarmos naquela época a entendermos como que era a vida de um publicano, provavelmente eram homens odiados. Eram homens que precisavam de um exército romano que sempre os acompanhava onde eles iam, pois eles eram odiados pelo povo como traidores. A Bíblia nos conta que os publicanos eles eram tidos como traidores e como eles eram similar aos pagãos. Como os pagãos eles eram um povo que era parte das escolhas de Deus, então eles acreditavam que os publicanos eram traidores do povo de Deus. O publicano nada mais nada menos que era um cobrador de imposto. No caso, hoje nós temos as taxas que nós pagamos. Nós temos os nossos publicanos modernos. Mas esses publicanos, eles eram homens onde eles entravam numa espécie de como se fosse um leilão, como nós temos hoje em dia.
o governo, a empresa apresenta um valor, quem apresentar o melhor valor, ele é responsável por aquela coleta e ele repassa para o governo. Então, para os romanos, se eu oferecesse 10, o Henrique oferecesse 15, o Henrique era um melhor cobrador do que eu. Só que o Henrique tinha que passar aqueles 15 para o exército romano. Se ele vai pegar 10% a mais para ele ou não, aí é de acordo com ele. Mas para os romanos, se ele prometeu 15, ele tinha que passar 15. Então nós tínhamos duas categorias de publicanos. Nós tínhamos aqueles que eram de famílias ricas e famosas, no caso de Zaqueu. Era um homem que cresceu em berço privilegiado, ele era um homem que não passou dificuldades na vida. E nós temos a segunda categoria, que no caso seria o próprio Mateus, que ele era um judeu selecionado, onde ele era tido como traidor do povo, ele fazia essa cobrança de impostos. Interessante que se nós lemos na história de Zaqueu, Zaqueu era um homem que ele era de baixa estatura. E Zaqueu, ele era um homem que provavelmente ele deve ter ouvido falar muito dos benefícios daquilo que Jesus trazia. Não apenas benefícios materiais, pois Zaqueu não tinha esse problema. Mas Zaqueu queria conhecer como é que era a pessoa de Jesus. E quando Jesus entrou em Jericó, apareceu Zaqueu. E Zaqueu procurava quem era Jesus, mas ele era de pequena estatura. Então Zaqueu tinha que dar um jeito de encontrar com Cristo. Como Zaqueu era pequeno, provavelmente as multidões se aglomeravam em volta do Messias, Zaqueu não tinha essa chance. Então Zaqueu, ele subiu em cima de uma fiqueira brava, ou seja, numa árvore, e ele olhou para Jesus passando por ali. Acredito eu que Jesus, vendo aquele esforço de Zaqueu, ele se compadeceu, pois Zaqueu, ele era um homem curioso. Nesse caso, é uma curiosidade benigna, pois ele queria saber quem que era aquele que tanto falavam dos milagres, dos benefícios que ele trazia para a alma, para o espírito. Quem é aquele homem que libertava as pessoas do cativeiro, das prisões, onde as pessoas eram aprisionadas por demônios, elas eram libertas pela cura, eram cegos que voltavam a ver, paralíticos que voltavam a andar. Então Zaqueu, ele era um homem interessante nesse fato de quem era a pessoa de Jesus. Então Zaqueu subiu numa figueira brava para ouvi-lo. E quando Jesus olhou para cima, ele olhou Zaqueu. E ele disse para Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Quando Jesus viu todo o esforço que Zaqueu havia feito, ele pensou, eu quero pousar em sua casa, Zaqueu. Mas nós devemos lembrar que um publicano naquela época, ele era um traidor da pátria, ou um cobrador de imposto, no caso de Zaqueu. Então, Jesus, ele seria mal visto pelo povo e também pelos próprios fariseus, que eram os doutores da lei, eram os políticos importantes da época. Então, Zaqueu, ele apressou, ele desceu e recebeu alegremente. Então, ele ficou alegre de receber o convite de Cristo, onde Cristo se convidou para ir para a casa dele. Então, nós entendemos que todos murmuravam dizendo que como é que pode ele entrar e se hospedar na casa de um homem pecador? Como é que pode esse Messias, esse se diz o Cristo, entrar na casa de um pecador, aquele que é traidor da pátria? Então, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, ou seja, tirado a mais, eu restituo quadruplicado. Então aqui Zaqueu, ele comprova que um publicano, ele tirava mais do que ele precisava. Pois era comum, era praticamente cultural naquela época. E como Zaqueu, ele se alegrou com a visita de Cristo, provavelmente o Espírito Santo tocou no coração dele, ele recebeu essa visita, Zaqueu recebeu algo além do que os outros não percebiam. Zaqueu recebeu uma coisa que Cristo ofereceu para ele. Hoje veio a salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Cristo percebeu que ele veio buscar aquelas ovelhas perdidas. E nesta casa havia uma ovelha perdida. Apesar de ele ser um homem publicano, cobrava impostos ilegalmente acima do que deveria, ele também era um filho perdido de Abraão. E Cristo veio para salvar este homem. Então nós entendemos que Zaqueu, ele era um homem bem interessante, porque ele era um homem de baixa estatura, ele era um homem curioso, mas ao mesmo tempo ele também era uma ovelha perdida. E é esses que Cristo veio buscar. Nós enxergamos muitas vezes como os próprios fariseus, aonde eles eram homens pecadores, homens que roubavam o povo. Então nós temos que verificar mais com a ótica de Cristo, que Cristo não olhava as maldades que Zaqueu estava fazendo, pois Cristo não estava preocupado com o passado de Zaqueu ou com o presente. Cristo estava preocupado com a salvação deste homem. Então Cristo veio trazer a salvação a esta casa, não somente a Zaqueu.
Provavelmente a mulher e filhos do Zaqueu, todos alcançaram a salvação graças ao esforço que Zaqueu fez. Se nós formos no hebraico, nós veremos que, se nós lemos Lucas 19:2, eis que havia um homem, varão chamado Zaqueu, e era um chefe dos publicanos e era rico. Zaqueu, no hebraico, se chama Zacai. Se nós formos para o Zacai no hebraico, olha que interessante. Ele é a origem do adjetivo da palavra. Significa Zacai, significa inocente, de crime ou pecado, merecedor, que tem direito a justo, honrado e íntegro. Ou seja, no próprio nome, Zaqueu era um homem que tinha direito a ser considerado um homem justo, honrado e íntegro. Então, o próprio Zaqueu significa pureza, transparência, limpidez. Zaqueu era um homem onde ele alcançou o adjetivo completo do nome dele quando ele encontrou a Cristo. Ele encontrou a limpeza, a pureza que ele tanto precisava na vida dele. Através de Cristo, ele se tornou merecedor, se tornou o direito a ser justificado e honrado perante ao Pai. Então, Zaqueu percebeu isso e ele dividiu os bens dele com todos aqueles que ele tirou em dobro. Ele quadruplicou. Como a palavra nos diz, ele quadruplicou e restituiu em 4 vezes mais em tudo aquilo que ele tirou. E também dividiu metade dos bens dele. Metade dos meus bens eu ofereço às pessoas e quadruplico tudo aquilo que eu tirei a mais. E se nós formos um pouco além, nós veremos em Lucas 5 que Jesus também encontra com um publicano chamado Levi. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Cristo apenas disse para ele: segue-me. Não conversou com ele, não perguntou mais nada, apenas disse: me segue. Assim como ele chegou para Zaqueu e disse: desce, Zaqueu. Ele disse para Levi: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Não questionou a Cristo, não questionou a autoridade, ele apenas acreditava que aquele homem que disse: segue-me, ele tinha algo a mais a trazer na vida dele. E Levi, o que Levi fez? Levi fez um grande banquete em sua casa. E havia uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Provavelmente, a multidão de publicanos eram todos aqueles que eram mal vistos pelo povo. Então, todos se reuniam entre eles, porque o povo não os viam bem. Então, Levi, Zaqueu, o próprio Mateus, todos eles eram da categoria de publicanos, ou seja, traidores do povo judeu. Então, eles se reuniam entre eles. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu-lhe: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, Cristo está nos mostrando que ele não veio a essa terra para os bons. Porque ninguém é bom. O próprio Cristo disse que não há um bom sequer nessa terra. Somente o Pai que está sentado nos céus. Então, Cristo veio para nós. Então, se nós apontarmos o dedo para um publicano e o acusarmos de traidor da pátria, ou acusarmos de roubar a mais aquilo que convém, não convém a nós gerar o julgamento. Pois a própria Bíblia nos diz que o próprio anjo Miguel, quando estava contendendo com Satanás, estava lutando com Satanás acerca do corpo de Moisés, nem ele mesmo ousou a julgar quem era Satanás, ou a condená-lo, e disse: o Senhor do céu que o condene, pois ele é o justo juiz. Nós estamos todos debaixo da justiça de Deus. Então, o justo juiz está sentado no seu trono de justiça e é ele que julga, não somos nós. E se nós lermos um pouco mais, se nós lemos como é que Cristo interpretava, como é que era um publicano e como é que era um fariseu. Um fariseu, nós entendemos que era praticamente um religioso da época. E o publicano nós já sabemos o que era o famoso cobrador de impostos, que muitas vezes restituía mais do que deveria. Então, o próprio Cristo, quando diversas vezes que ele era acusado de sentar-se com esses homens, de provavelmente conversar com eles, os fariseus, que eram os religiosos, eles sempre o acusavam. Então, o próprio Cristo, ele lançou uma parábola para os homens e disse: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, pois não sou como os demais homens,
roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem queria levantar os olhos ao céu, pois ele sabia que Deus, Todo-Poderoso e Soberano, nós não somos dignos nem de levantar os olhos a ele. E batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o próprio Messias finaliza essa palavra dizendo: diga-lhes que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Ou seja, no caso, o publicano desceu justificado, e não o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, a oração do fariseu é uma oração hipócrita, é uma oração... O que é uma oração farisaica? É aquela oração onde mostra para os homens, onde eu demonstro para a igreja, onde eu demonstro para a multidão, onde eu sou um homem bom, um homem que segue a Deus e segue os seus preceitos, e digo, ainda bem que eu não sou como aquele ladrão que está dentro daquela viatura, ou que está preso, que está sendo praticamente julgado pelos crimes dele. Ainda bem que eu não sou como ele, ó Deus, pois eu sou um homem bom, eu sou um homem que não rouba, eu sou um homem que paga imposto, eu sou um homem que trabalha. E a diferença do publicano é que o publicano sabia do pecado dele. Ele sabia que, apesar de ser a profissão dele, muitas coisas que ele fazia não eram de acordo com as regras e os preceitos de Deus. Pois muitos publicanos, eles entendiam a Torá, ou no caso a nossa Bíblia, né? Como o próprio fariseu entendia. Só que o fariseu, ele era o homem religioso. Ele era um homem que se escondia atrás da Bíblia. O publicano, ele conhecia o preceito da Bíblia, apesar de não estar seguindo, ele não se escondia atrás da Bíblia, pois ele sabia quem ele era, a miséria do pecado com quem ele se tornou. Então ele estava de pé, ele batia no peito, ele nem erguia os olhos para os céus. Ele nem tinha coragem de erguer os olhos para os céus, pois isso mostrava que Deus era soberano na vida dele. Mostrava que ele não era autossuficiente a levantar os olhos para o Criador. Batia no peito: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então o próprio Jesus nos diz que este homem ele foi mais justificado que o fariseu, pois aqueles que serão humilhados serão exaltados, e aquele que se exalta será humilhado. Então aqui o próprio Jesus nos ensina a termos uma questão de humildade, onde nós devemos aprender a sermos mais humildes, onde devemos aprender, antes de apontar o dedo para o nosso irmão, nós devemos primeiro apontar o dedo para nós mesmos. Hipócrita, como quereis tirar a trave do olho do seu irmão, sendo que não tira a trave do teu próprio olho? Como posso eu apontar o dedo para um irmão que está em queda, e se eu não aponto o dedo para dentro de mim mesmo e não consigo distinguir os meus próprios defeitos, os meus próprios pecados? Então, o publicano, ele é uma criatura bem interessante, é uma coisa bem interessante de estudar na Bíblia, pois ele é aquele homem que ele era como se fosse na época que nós víamos lá da época do rei Davi, onde tinha o Mefibosete, onde apesar de ser um homem de origem real, ele foi esquecido. Ele foi deixado de lado. A própria família esqueceu ele, mas Davi nunca esqueceu, pois Davi fez uma promessa para o irmão dele. Como Cristo ele é a raiz de Davi, e Deus diz que Davi é o homem segundo o coração dele, Davi entendia que apesar de Mefibosete estar perdido naquele pântano, estar perdido naquele lugar escondido, aquele lugar que ninguém jamais imaginava encontrar, Davi, assim como Cristo, ele busca ele busca aqueles homens que estão perdidos e os retribui de volta um favor que um parente, ou retribui de volta um favor que ele já tenha feito a alguém. Então, por mais que seja difícil a nossa vida, Cristo nunca esqueceu o que você fez de bom lá atrás. Você pode estar em pecado, você pode estar em queda, você pode estar no fundo do poço, mas se nós fizermos como um publicano, como Levi, como Zaqueu, e como nós veremos mais à frente, como Mateus, e nós ouvimos a voz de Cristo, apenas o segue-me dele é suficiente. Ele não precisa te explicar nada. Ele não precisa fazer um livro para você. Ele não precisa fazer nada. Apenas o segue-me dele já é bastante. A palavra dele já é o bastante. Então, se nós não podemos seguir a Cristo ou carregarmos a nossa cruz e seguir a ele,
Como poderemos um dia sermos justificados perante o justo juiz? Então, assim como Mefibosete foi resgatado, assim como Zaqueu foi resgatado, assim como muitos homens foram resgatados, Cristo quer nos resgatar da lama do pecado. Ele não veio aqui apenas para combater o fato do sistema religioso dos fariseus e o sistema político que empregavam. Cristo não veio lutar apenas contra isso. O principal batalha de Cristo era a nossa alma, era a nossa salvação. Então, se nós formos, o próprio Mateus, em Mateus 9:9, ele fala sobre ele mesmo apenas em um versículo, sobre como ele teve encontro com Cristo. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Nós vemos aqui que Jesus não precisou explicar para ele nada. Assim como muitos outros discípulos, Jesus não precisou provar para eles alguma coisa. Eles sentiram que aquele chamado era verdadeiro. Então, apenas um segue-me de Cristo é suficiente. E o que nós temos hoje em dia? Nós temos essa crise onde nós estamos vivendo, do coronavírus, onde a própria mensagem diz que o evangelho ele nos ensina a batalhar sobre muitas coisas, e no nosso caso atual é sobre o coronavírus. Então, o que eu tenho? Eu tenho que muitos de nós somos publicanos disfarçados. Nós temos sobrando em casa, nós temos sobrando no banco, enquanto isso o nosso irmão não tem nada. O nosso irmão está com dificuldades. Eu não preciso roubar imposto, eu não preciso sonegar imposto, eu não preciso fraudar uma conta ou fraudar algo para ser um publicano. Apenas o fato de eu contrair para mim a mais do que eu preciso, sendo que o meu irmão está necessitado, eu já me torno um publicano pecador. E o que eu entendo? O coronavírus ele não é apenas uma doença que infelizmente está matando muitas pessoas, inclusive muitos cristãos. O coronavírus é apenas a vontade de Deus, pois nada nesse mundo foge do controle e da vontade de Deus. Então, o coronavírus ele nos ensina que nós devemos não apenas olhar para nós, para a nossa vida financeira, para a nossa vida material, nós devemos olhar para o próximo. Às vezes, nós estamos sobejando em casa, nós estamos com os armários cheios, repletos de comida. Enquanto isso, nosso irmão está com fome. Os filhos estão pedindo comida e o pai chora e a mãe chora, pois não tem o que dar. Então, nós devemos ser como esses publicanos. Nós devemos aprender com eles. Que apesar de tudo que eles fizeram, apenas um segue-me de Jesus, apenas um levanta e me siga. Levanta, ó tu que dormes, e Cristo o esclarecerá. Então nós estamos dormindo. Muitos de nós estamos sentados em nossos colchões confortáveis, nossos sofás confortáveis. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo, não apenas pelo corona, não apenas de fome, mas morrendo de sede do evangelho. Essas pessoas, muitos que estão indo embora nesse momento, eles estão morrendo, estão perdendo a salvação. Eles não estão encontrando a salvação. E muito disso é culpa nossa. Nós que somos conhecedores da palavra, o nosso trabalho é passar o caminho, passar aquilo que nós entendemos como verdadeiro, aquilo que Cristo toca no nosso coração à frente. Então é mais que nossa missão. Nós somos como soldados de Cristo e nós estamos em uma batalha. Se nós estamos nessa batalha e nós estamos no conforto, algo existe de errado. Pois se nós estamos num conforto, não estamos sendo incomodados pelo inimigo, significa que não estamos ferindo o inimigo. Então o nosso trabalho como levantes do Evangelho de Cristo, como propagadores da mensagem, é incomodarmos aquele que é o nosso inimigo, principalmente o inimigo de nossa alma. Então Mateus, um homem que provavelmente um homem judiado, Zaqueu, Levi, homens que provavelmente eram agredidos pelo povo, apesar que nós entendemos, se nós fizermos um pouco uma pesquisa mais profunda, alguns soldados acompanhavam esses homens judeus, pois eles eram realmente odiados. Se o soldado abandonasse esse publicano, é capaz de ele ser morto pelo povo, pois ele era um traidor que não tinha perdão. Ele era tido como um pagão. Ele era tido como um homem que seguia deuses estranhos. Ele era um homem que não tinha visão do tipo
eles não tinham como, os judeus não tinham esse publicano como um homem judeu. Ele era praticamente escorraçado, ele era um homem esquecido da sociedade. Ele era aquele homem aonde ele passava, ele poderia ser morto. Então, nós temos que fazer como Zaqueu fez. Nós temos que pegar aquilo. Se nós um dia pegamos a mais de alguém, nós podemos até não encontrar aquela pessoa, mas podemos restituir a outro. Se nós estamos sonegando imposto, se a conta está abaixo, se você recebe um troco incorreto, o nosso trabalho como igreja é darmos o nosso testemunho. O nosso trabalho é passarmos para frente aquilo que Cristo nos ensinou. Então, o desprezo dos publicanos era tanto que eles eram comparados com os pagãos, idólatras, ignorantes, faziam oposição às escrituras. Então, o publicano, nem se ele citasse o próprio caminho da Torá, nem se ele falasse do próprio evangelho, se eles pregassem a palavra de Cristo, eles eram bem vistos. Tanto que Mateus deve ter sofrido muito no começo. Assim como Paulo, que já foi um perseguidor da igreja. Mateus deve ter sofrido muito no começo para pregar o evangelho, pois ele é um homem sem credibilidade. Mas através do Espírito Santo do Senhor, através da misericórdia de Deus, de ter alcançado esses homens, muitos das pessoas naquela época puderam alcançar o vislumbre da salvação de Cristo. Muitos que os abandonaram, muitos que os desprezaram, muitos que os agrediram devem ter se convertido naquela época. Pois tanto Zaqueu, quanto Levi e quanto Mateus não eram mais os mesmos homens. Eles eram nova criatura. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, como tudo se fez novo na vida desses homens, Jesus nos convida a tudo fazer novo na nossa vida. Não importa o nosso passado, não importa aquilo que nós fizemos, não importa aquilo que nós faremos. Nós entendemos que o justo juiz, ele irá nos julgar como se deve, pois Deus, ele é justo. Mas nós temos o nosso advogado que é Cristo. Cristo veio para essa terra para nos advogar. Ele veio para essa terra para ser aquele que irá nos defender perante o Pai. Pois aquele que nega ao Filho, o Filho também o negará diante do Pai. Então nós não devemos negar a Cristo. Nós entendemos que a vida está difícil agora. Mas se nós entendemos um pouco do Evangelho, podemos saber que vai ficar muito mais. Pois quanto mais nos aproximamos do fim, mais entendemos que as coisas vão se afunilando. E a igreja ela vai sofrendo a perseguição. A igreja ela vai se considerar inimiga do Estado. Hoje a igreja, os governadores, os prefeitos utilizam a igreja para se promover. Pois nessa crise, agora muitas igrejas levantando cestas básicas, muitos governadores e prefeitos eles aparecem nessas igrejas apenas para aparecer. Eles não estão se importando com o povo, eles se importam com o que vem daqui para frente, que são as eleições. Passou as eleições, eles somem novamente. Então nós não devemos olhar para homens, nós devemos olhar para Cristo. O trabalho da igreja, nós devemos utilizar esses homens que têm uma influência na sociedade para que eles possam levar as nossas doações para pessoas que precisam. Nós não devemos apontar o dedo a eles se eles estão fazendo de egoísmo ou apenas por puro interesse, pois convém a Deus que julgue esses homens, assim como convém a Deus que julgue a nós mesmos. A única pessoa que pode nos julgar é Deus e a nós mesmos. Então nós podemos apontar o dedo para dentro de nós mesmos e vermos os nossos defeitos, mas eu não posso fazer isso com meu irmão, pois antes de apontar o defeito dele, com certeza eu tenho defeitos ainda maiores. Então, como ninguém é puro e ninguém é santo, nós entendemos que ninguém é perfeito. Nós somente alcançaremos a perfeição ao lado de Cristo no paraíso. Então, para isso, nós estamos numa batalha diária, numa luta diária. E nós entendemos que o Evangelho é o nosso escudo, é a nossa espada, é nosso tudo. O Evangelho é aquilo que nós temos. E eu acredito que em breve, muito em breve, o Evangelho será tirado de nós. A palavra que nós defendemos, ela será tirada de nós. E aonde teremos essa palavra? Na mente. Por isso que devemos estudar a palavra de Deus, devemos conhecer. Quando eu encontrei pessoas da religião muçulmana, muitos deles, eles me disseram que muitos cristãos que eles encontravam pelo caminho, que tentavam passar o Evangelho de Cristo,
ou tentavam pregar a palavra para eles, não conheciam a própria Bíblia que eles tanto defendiam. E todo judeu, não, desculpa, e todo muçulmano, desde criança, ele já é obrigado, ele já aprende sobre o Alcorão. Então, eles realmente conhecem aquilo que se defende. Será que nós conhecemos aquilo que nós defendemos? Então, fica um alerta para que nós possamos aprender mais da palavra, possamos aprender mais nesses dias difíceis que estão por vir. Pois chegará um momento onde teremos um irmão em nossas mãos, onde nós deveremos falar algo de Deus para ele. Devemos utilizar a palavra de Cristo, o evangelho puro e simples, não existe invenção. Ai daquele que adicionar um ponto ou uma vírgula em qualquer palavra. Nós devemos apenas falar aquilo que está escrito. O que passou disso, nós devemos ser anátema, ou seja, nós devemos desconsiderar. O próprio Paulo diz que, ainda que um anjo do céu, a mim mesmo, qualquer ser que apareça, adicione um tio, ou modifique um ponto, uma vírgula da palavra de Deus, nós devemos ignorá-lo, pois a palavra já é perfeita. Aquilo que Deus já nos deixou já é perfeito. Aquilo que nós precisamos para alcançarmos a nossa salvação já está contida na palavra. Então a palavra nos ensina, nesse momento difícil que estamos vivendo, que nós devemos estar de pé, não estarmos caídos. Mesmo que falte o alimento, mesmo que falte a saúde, um cristão não deve estar caído, um cristão deve estar de pé. O cristão deve estar de pé, pois muitos outros estarão caídos. E é o trabalho do cristão, como um soldado do evangelho, como um soldado de Deus, selecionado e separado, a ajudarmos aquelas pessoas que ainda não conhecem o que nós conhecemos. Se falta força, se falta esperança, se falta qualquer coisa para você, é só pedir para Deus, que Deus vai repor aquilo que falta para você. E se Deus não retribuir, ou se Deus não der aquilo que você está querendo, Ele vai te mostrar o porquê daquilo. Deus não é obrigado a retribuir nada para nós, Deus não é obrigado a dar nada para nós, mas Ele nos dá. Ele nos dá aquilo que é de acordo com a vontade dele. Deus nunca dará algo que nos afastará dos caminhos dele. Se você recebeu algo, seja um emprego, ou você ganhou um carro, ou um apartamento, ou algo que possa dividir a sua família, ou que possa acontecer algo com a sua família e não veio de Deus, aquilo não vem de Deus. Pois Deus não dará nada para justificar a sua separação do caminho. Então nós devemos entender que o evangelho, nesse momento, ele é crucial para que nós possamos aprender e viver mais de acordo com a palavra de Cristo. Acredito que o meu tempo está acabando, né, Henrique? Não sei se vai ter uma continuação, mas agradeço aos irmãos pela oportunidade e nós possamos aprender mais os caminhos de Cristo para que possamos ajudar aquelas pessoas que estão enfermas ou com dificuldades espirituais em meio a essa crise que nós vivemos. Amém?